Bom, meu nome é Ângelo Rodrigues Bruno, eu estou aqui com algumas questões de DPP. Eu observei dos vídeos da série aí de legislação que o DPP é o que tem maior visualização, né? Até porque naquele vídeo lá eu coloquei 4 questõezinhas de prova da Fundação Getúlio Vargas de DPP. E o que de acho é DPP, Ângelo? DPP é Direito Processo Penal. Volta lá no vídeo que eu explico direitinho por que hoje ele é Direito Processo Penal e não apenas Direito Penal, como a gente diz aí no nosso cotidiano. Beleza? Então, vamos abordar aqui as questões de Direito Processo Penal, que foi o que teve o maior número de visualizações, de interações de vocês. Se puder dar um joinha, né? Se puder dar aí colocar algum comentário aqui embaixo, eu também vou ficar muito bem com o algoritmo das plataformas às quais eu vou subir, né? Tem uma que eu tinha dado um tempo aí, eu só falava de biologia, né? As leis da natureza, elas não são tão rápidas de serem mudadas, né? Pode até mudar, mas... Agora, as leis aqui, leis do nosso sistema paralelo, do nosso sistema político, o ser humano ele é um bicho político, segundo Aristóteles, então a gente precisa dessas leis aqui. Então a gente vai abordar a legislação pelo Código Processo Penal brasileiro, que ele data lá da década de 40, lá no século XX. A questão é a seguinte: ao chegar a um local, de fato, ainda não sabendo que se trata de um local de crime, de acordo com o artigo 6º do Código Processo Penal, a primeira providência da autoridade policial deve ser a de: alternativa A, apreender objetos que tenham relação com o fato, evitando a perda de objetos potencialmente importantes. Alternativa B, ouvir o indiciado a fim de decidir sobre a necessidade de sua detenção imediata. Alternativa C, prender o suspeito a fim de evitar sua fuga. Alternativa D, preservar o local. Alternativa E, ouvir o ofendido para que se defina a área a ser isolada. Então, vamos lá. A gente tem aqui as situações que, obviamente, não se trata daquilo, né? Não é bem por aí, né? Exemplo, para você prender uma pessoa, você que está estudando para alguma das polícias, né? Polícia Militar, Polícia Federal, vários tipos de polícia, o ex-EUCER, calcinha. Então, só para descontrair um pouquinho, uma música lá da época em que eu era mocinho, né? Agora já tô coroa. Então, tem umas aqui que obviamente não é, gente. Pô, como é que você chega? Você é um policial. Você chega num local, né? Uma localidade que até então não é de crime. É uma localidade. Foi feito um chamado, você foi atender uma ocorrência. Chegou lá, você avaliou a cena, né? E para ter essa avaliação, você precisa das pessoas que estavam ali antes de você chegar, né? Não é só você avaliar o cenário, você precisa também conversar com pessoas. E aí, gente, olha, não cabe aqui apreender objetos que tenham relação com o fato, evitando a perda de objetos potencialmente importantes. O policial ele não pode apreender sem um mandado de busca e apreensão expedido por autoridade judiciária, né? Por um magistrado, um juiz, por exemplo. Não cabe aqui ouvir o indiciado a fim de decidir sobre a necessidade de sua detenção imediata. Você não vai ouvir o indiciado e você mesmo, policial, você que está estudando para a polícia, decidir se ele vai ser detido de imediato. Você precisa, mais uma vez, voltando aqui, você precisa de um mandado expedido por autoridade judiciária. Nesse caso aqui, um mandado de prisão. Ele só pode ser detido se for mediante a flagrante delito, né? Que não é o caso que está dizendo o enunciado aqui, tá? Ele só pode ser detido sob essa circunstância. Prender o suspeito a fim de evitar sua fuga nunca, sem mandado judicial, não rola prisão, a não ser em caso de flagrante delito. Tranquilo? A outra aqui, preservar o local. Preservar o local? Sim. Mas como é que você vai preservar o local sem saber de algum popular, de alguém que estava antes ali, o que de fato aconteceu, né? Você vai fazer um estudo de cena, você não é perito, né? Não está dizendo aqui no enunciado que é uma perícia criminal, né? É apenas uma autoridade policial, está chegando um policial comum. Então, preservar o local, ele vai preservar o local, mas não é só isso. Para ele preservar o local, tem que fazer alguma coisa antes. Tem que arguir alguém, tem que chamar alguém para conversar o que aconteceu aqui. E essa daí é a parte ofendida. Não é o indiciado, não. É a parte ofendida que tem que dizer o que aconteceu lá. Ouvir o ofendido para que se defina a área a ser isolada. Aí sim, isolar. Aí sim, isolar o perímetro, tá? Porque ocorreu um crime ali. A princípio, atendendo ao chamado, à ocorrência, não houve crime algum. Houve um fato, um local de fato.
Quando a autoridade chegou no local, ela se deu conta de que era um crime. Por quê? Porque polícia estuda crime, estuda direito processual penal. Então consegue avaliar que ocorreu um crime. Polícia só não tem jurisprudência, só não tem autoridade para meter a mão no bandido, correr atrás do bandido, prender ele sem um mandado judicial, exceto se estiver em flagrante delito. Sucesso na vida de vocês aí. Forte abraço.